Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa onde nossa paixão pelo esporte encontra espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente fala de um clube que pulsa no coração de muita gente, o Bangu Atlético Clube. Para os banguenses, o clube é família, identidade. Para muitos cariocas, é aquele segundo time amado, presente nas memórias, nos jogos históricos e nas vitórias que marcaram o futebol brasileiro. No Vox Populi de hoje, a gente mergulha no passado, no presente e nos projetos futuros desse time que carrega o orgulho da Zona Oeste e de torcedores espalhados pelo Rio. E não é só isso. Pioneiro na luta contra o racismo e na inclusão de classes, o Bangu também se destaca quando o assunto é mulher no comando. O clube da Zona Oeste tem uma mulher à frente das decisões mais importantes, mostrando força e liderança dentro e fora do campo. É com Luciana Lopes, advogada e diretora jurídica do Bangu, a nossa entrevista de hoje. Bem-vinda, Luciana. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui, uma honra vir para cá para poder falar do Bangu. Muito bem, quando eu falei assim, é um time que tem a paixão dos cariocas, o Samir abriu um sorriso, pois eu não entendi. Eu acho que ele iria pensar em outra coisa, né? Mas com a gente aqui na nossa mesa, no nosso estúdio, Samir, projeto Esporte Fé, do portal Esporte Fé. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Samir. Saudações rubro-negras. Vocês estão bem vestidos, mas eu também estou bem vestido. Sempre. Boa noite. Tá faltando estrela aqui, padre. Tem que mandar abordar. Mas boa noite, Luciana. Boa noite. Bem-vinda. Olha, eu simpatizo muito com o Bangu. Gosto do Bangu. A história do Bangu é linda. É linda. É belíssima. Inclusive, o uniforme dele foi inspirado no futebol inglês, né? Foi. No pessoal dos trabalhadores, né? Da fábrica. Começou com a fábrica Bangu. Exatamente. Tira onda demais. Sim. Botafogo também. Muito bem. E aqui também, Padre Marcos Vinícius, nosso assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, padre. Gostei da camisa, hein? Quem tá nos ouvindo na Rádio Catedral, vale a pena acessar o YouTube, a Web TV Redentor, para ver a linda camisa do Glorioso que o padre Marcos está vestindo. Que nós estamos vestindo, né? Deve noite, ter umas 3 pessoas da Rádio Catedral. Parabéns, Samir, pelo título. Obrigado, padre. Obrigado. Que cada vez mais o Flamengo consiga mais títulos, sim. Não, porque assim, existe uma diferença nessa mesa. Tem aqueles que vencem a Libertadores, né, com -1. E tem aqueles que vencem a Libertadores com +1, entendeu? Então tem aí uma diferença muito grande do título do ano passado muito bem colocado, para o título padre. desse ano. É apenas uma frase, não sei como é que você vai interpretar isso, é apenas uma, né, porque... Mas eu não pude assistir o jogo, né, por celebrar as missas, mas acaba que durante a missa foi quando terminou o jogo e os fogos soltando, né? Eu fiz até uma associação, porque nós estamos iniciando o ano novo litúrgico, né? O Advento. E aí para nós é como se fosse um Réveillon, né? Eu falei assim, inclusive esses fogos aí é pro Réveillon litúrgico que nós estamos celebrando, né? Foi um jogo pegado, padre. Foi muito disputado, foi um jogo de uma bola só. Os goleiros... Foi muito feia aquela entrada do Pulgar. O Pulgar, ele é um pouquinho mais duro mesmo. Mas a gente viu que o juiz acatou o critério para ambos os times. Teve outro lance também do Palmeiras que não teve a expulsão. Samir, mas é verdade, gente. Não, ele pode ter errado ali no amarelo e no vermelho no lance Talvez seguinte, ele teria que dar os 2 vermelhos. Tanto por... Não, o outro eu acho que mais um amarelo, né? Que isso, padre, foi entrada brusca também. Assim, eu tenho reparado que no futebol, você também joga bola, né? Não sei se você jogava, né? Jogava. Faz uns 3 anos que eu não pego numa bola. Quando uma pessoa, numa jogada, entra daquela forma em você, o que você pensa? Pô, a pessoa, ela veio com maldade, né? Então, além dele ter tido a intenção, ele entrou com maldade. Eu escutei hoje uma entrevista de que parte da direção do Palmeiras foi até a sala de arbitragem e questionou por que o árbitro não tinha evoluído, né, na punição. E aí a alegação foi porque foi com pouca intensidade, né? Mas assim, não sei. Mas de fato, se a gente tá jogando bola, o cara vem na minha canela,
Não, foi lance Quem joga fora bola de sabe, jogo. ainda mais eles são profissionais, sabe muito bem que tá jogando bola, vem na canela, o cara tá com uma má intenção Foi completamente. feio, né? foi triste Foi aquilo, lance sabia, fora pro de futebol. jogo. Foi lance depois da falta, não fez sentido nenhum, realmente. Pulgar dá umas pulgarzadas de vez em quando. Quer bater nos caras. E O cara depois que vai também a chamar amarelo entrevista pulgar. dele, eu não entendi nada. Ele não falou lé com cré na entrevista dele. Eu não vi a entrevista. Eu vi a entrevista do Rossi, falando. muito. Agora, achei bonita a entrevista do técnico do Flamengo, né? Achei muito legal. Ele chamando assim também a importância da família, né? Ele colocou as decisões que ele foi tomando para estar no Flamengo, quer dizer, ir para o Flamengo, estar no Flamengo, né? Sempre ele pensando também no bem-estar da família, no benefício para a família dele também. Ele até colocou a questão que hoje, né, estão assim super elogiando, porque ele foi campeão. Mas ele falou assim, eu sabia que eu estava num jogo em que algum técnico ia ser criticado, né? Ele falou assim, hoje estão criticando o Abel, mas também ele é um vitorioso, né, por aquilo que ele fez. Eu achei muito interessante que ele não aumentou polêmica, e mesmo ele saindo vitorioso, ele elogiou muito também o trabalho do outro técnico. Eu acho isso um fair play, né? Um fair play muito interessante dentro do futebol, né? Gostei. Eu gostei também do Abel beijando a medalha, não tirou a medalha, agradeceu. Bacana isso. Foi um jogo muito bom. E eu acho que o que engrandece é o esporte, né? A taça quebrou, é? Por quê? Falaram que houve uma... Ela sofreu... Não, sério, ela sofreu um dano não sei se foi no transporte ou na saída do estádio, ela sofreu um dano lá, mas acho que ela foi um pouquinho... É mesmo? Uma variada? Acho que ela deu uma variada lá. Samir foi pro centro da cidade ontem? Não, vim em casa. Vim com um amigo meu, com o Deco. Vamos lá pra Gigóia. Poxa. Pra prestar atenção no jogo, né? Não, tô falando ontem, foi receber. Não, fui não. Ontem eu toquei na missa do Guido, né, de manhã cedo. Aí vi pela TV mesmo, os caras chegando, né? Fui tocar cedinho lá. Fui de Flamengo, né, Rigor, né? Você sabe que o Guido era flamenguista, né? Eu falo que na minha Futuro palavra, quando as santo pessoas vão flamenguista. assim, eu pergunto pra pessoa que se ela não tem vergonha de ir pra igreja sem camisa, entendeu? Então... Acho melhor não espalhar que o Guido era flamenguista, que isso pode atrapalhar o processo de canonização dele. É melhor que deixar não, isso quieto. Não, porque se ele vai com a do Vasco, ele cai. Coitado. Mas vamos lá, um pouquinho do que está acontecendo ainda no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo pode até ser campeão agora na próxima quarta-feira, né? Pega o Ceará, hein? Somente verificar alguns jogos da última rodada, né? Na última rodada o Botafogo empatou com o Corinthians, né, Helena? Mas foi mas foi um golaço também, né? Foi buscar o empate, né? Não, o Botafogo virou o jogo e depois o Corinthians empatou o jogo, Isso, foi assim? Você estava perdendo. E o Fluminense, ele na última rodada também ele conseguiu aplicar uma goleada no São Paulo, né, de 6-0. O Vasco também, né, deu uma levantada, goleou o Internacional de 5-1. E o Flamengo na última rodada empatou com o Atlético Mineiro. E agora temos aí essa próxima rodada, na próxima quarta-feira, em que o Flamengo vai enfrentar em casa o Ceará, no Maracanã, né, podendo aí já ser campeão nesta rodada, mas não somente dependendo do jogo, pode também ainda, por exemplo, se o Palmeiras não pontuar, o Flamengo com certeza já vai ser quase praticamente campeão, né, na próxima rodada, né? Na quinta-feira o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, o Vasco vai enfrentar amanhã em São Januário o Mirassol, e o Fluminense também amanhã vai enfrentar o Grêmio. O né? Grêmio. Então, fora de casa, né? Fora de casa. Então nós estamos assim na tabela. O Vasco em 11º colocado, com 45 pontos, ainda pode, né? Ele tá ali no meio que ele pode subir um pouco mais, mas pode descer ainda mais, né? O Fluminense em 6º colocado, com 58 pontos. Também já está praticamente na Libertadores do ano que vem, mesmo que seja na etapa da pré-Libertadores. O Botafogo em 5º colocado, com 59. Né, também já está garantido, mesmo que seja na pré-Libertadores, né? E o Flamengo na liderança com 75 pontos, 5 pontos à frente do Palmeiras, que é o 2º colocado. E assim estamos no Campeonato Brasileiro e vamos começar a falar já do Intercontinental, né? Que o Flamengo vai disputar. Vai pegar o Cruz Azul no dia 10, agora dia 10 de dezembro. E depois o Pirâmide. Depois o Pirâmide. Se passar, né? O Flamengo Cruz Azul já tá México, né? Mexicano. Mexicano.
E ele também vai disputar a final. Então eles vão chegar lá de igual cansaço, né? Já é diferente do ano passado, que o Botafogo enfrentou com um clube que estava 30 dias descansando, né? Mas a gente pensa, se o Botafogo ganhar do PSG, a gente pode ser campeão mundial. Tá tranquilo. Sim. Agora Mas o Botafogo ganha do PSG. Mas só um comentário. Eu não sei tirou por quê, que sempre essa questão do europeu, ele aguarda na fase seguinte, né? Eu acho que deveria também disputar essas primeiras fases desse intercontinental, né? A gente falava isso hoje. Por exemplo, mesmo o Pirâmide é um time fraco. O Cruz Azul é mais forte que o Pirâmide, eu acho. Eu faria assim, PSG contra Pirâmide, Flamengo Cruz Azul. Sim. Seria que o Flamengo tem que enfrentar o time, tem que enfrentar 2 times pra ir pra final com um time que já tá finalista. Sim. Vamos embora, tá bom. Mas dia 10. Dia 10. Muito bem, então a gente vai pro intervalo, pro Samir acalmar e a gente voltar ao nosso bate-papo, começar o nosso bate-papo aqui com a Luciana, nossa convidada especial de hoje. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte Fé. Hoje conhecendo um pouco mais de perto o Bangu Atlético Clube, que representa orgulho, raça e tradição na zona oeste do Rio. Quem traz pra gente a história desse amor pelo vermelho e branco, um sentimento que ultrapassa fronteiras e conquista até torcedores de outros clubes, é Luciana Lopes, diretora jurídica do Bangu. Mais uma vez, boa noite. Luciana, que bom que você está aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente a importância do Bangu para a história do futebol carioca. A importância do Bangu, eu acho que, na verdade, para a história do futebol, né? O Bangu tem alguns pioneirismos. O Bangu foi um time... existia em Bangu uma fábrica têxtil chamada Fábrica Bangu. E nessa fábrica, os ingleses que trabalhavam lá resolveram... Era uma fábrica só de operários, né? A maior parte moradores ali dos arredores de Bangu, e até por isso que eles construíram casas. Até hoje você anda lá, a Rua Júlio César, são ruas que eram casas construídas para esses operários. E aí os ingleses resolveram construir um campo de futebol do lado da fábrica e começar a ensinar o futebol para os operários. Então assim nasceu o Bangu. E o Bangu foi o primeiro clube a ter um negro dentro do seu elenco, dentro do seu plantel ali. Carregal, foi pioneiro. O Vasco tenta pegar esse pioneirismo, mas não é. A gente fez um programa aqui sobre o Vasco que falou que não é. Historicamente é o Bangu. A LERJ até já reconheceu, já tem um certificado para o Bangu. Foi feita uma pesquisa, então o Carregal foi o primeiro negro a participar do futebol profissional. E o Bangu começou assim, nessa fábrica feita foi um clube para os operários e que foi se estendendo, se alargando suas fronteiras, e foi um dos fundadores do que hoje é a Federação de Futebol do Estado do Rio. Tem até uma vertente diz que o primeiro futebol no Brasil foi disputado ali, né? Alguns historiadores falam que começou lá na Rua Ferrer, que foi o primeiro campo, né? O primeiro futebol no Brasil foi jogado ali. Exatamente. Então essa é o Bangu como fundador da federação, né? Que antes era a Liga Metropolitana e que depois virou a Federação de Futebol. Essa é a importância do Bangu. E a torcida do Bangu é fiel, né? São apaixonados pelo Bangu. A gente antes estava aqui comentando com o padre. É impressionante como as pessoas em Bangu vestem Bangu. Eu não ia a Bangu há muitos anos. Eu saí de lá com 18 anos de idade. Hoje estou com 50 anos. Então eu ando na rua em Bangu, vejo as pessoas vestidas de Bangu. O carro tem sempre um adesivo do Bangu, tem bandeira do Bangu pendurada. E nesse acesso agora, nessa campanha de acesso, no retorno à Série A, a gente viu um torcedor muito apaixonado e muito presente. Ô Luciano, e sobre esse acesso que eu queria te perguntar, como é que foi essa subida para a primeira divisão agora? Depois de quanto tempo? Eles caíram em 25 mesmo. Sim. No Campeonato Carioca de 2025, que terminou em abril. Ah, tá. E aí em abril ele caiu e a gente assumiu, nós entramos no Bangu no meio de abril
E aí o campeonato da Série A2 começou, porque a federação permite isso. Faz com que o clube caia. O clube que cai, ele tem a possibilidade de retornar no mesmo ano. Aí ele não sente tanto a queda, né? Mas por que essa regra? Para permitir, justamente para permitir que o clube não sofra tanto a queda. Tem a possibilidade de voltar. Alguns não voltaram, não conseguiram voltar, né? América, Olaria, estão lá até hoje sem conseguir o retorno à Série A, mas foi muito, muito difícil. Ele é sempre disputado no segundo semestre, né? No segundo semestre. Então, como a série, no caso a Série A, né, é disputado no primeiro semestre, então ele acaba quando ele ao ser rebaixado, ele não consegue no mesmo ano disputar o acesso para... Isso. Porque ele tem a vaga do segundo semestre. Porque no brasileiro já é diferente, porque a Série A e a Série B, elas são disputadas concomitantes, né? Isso, é simultâneo. No Carioca, não. No primeiro semestre um, segundo semestre o outro, né? E foi... quase chegando no final, a gente falou, o que a gente está fazendo aqui, né? Porque você olha... A gente olhou para os nossos pares e falou, nossa, times tão tradicionais e que não conseguiram. E a última vez que o Bangu tinha caído, acho que ele ficou 4 ou 5 anos para conseguir voltar. Então foi um momento de muita tensão. Muita tensão, muito trabalho, muita incerteza, mas de muita fé. A gente estava comentando aqui. A gente não... só tinha que se apegar a Deus, mais nada. Porque não teve jeito, foi isso. Agora, como é que é essa relação entre o clube e os torcedores que tem o Bangu como segundo time? Por exemplo, eu. Que coisa boa. Não sabia dessa, padre. Sim. Fui criado em Realengo, né? Então as pessoas que moram em Realengo, o Padre Miguel, o Bangu, acho que até ali, Senador Vasconcelos, que é quase já perto de Campo Grande ali, quase perto ali do Ítalo Delcima, né? A gente só não pega o pessoal de Campo Grande por causa do Campo Grande. Então, porque se não fosse o Campo Grande... Como é que é essa relação aí? A gente vê que as pessoas são apaixonadas pelo Bangu, acho que pela tradição, pelo que o clube representou nos anos 70, 80, né? Pela força que o Bangu já teve. Era um clube muito forte, uma camisa muito tradicional, até pela história que o clube tem no futebol. E a gente... Um dos nossos objetivos, até para os próximos anos, é ter mais aficionados, até de outros clubes, que também podem torcer. Eu acho que o Bangu, o América, são times que causam isso, né? Faz com que um botafoguense, um flamenguista, um vascaíno torça por eles, mesmo não sendo seu time de coração. O Bangu era um time grande. Ele foi vice-campeão, 85, acho que vice-campeão. Vice-campeão Perdeu pro Curitiba, acho que Curitiba no Maracanã. Foi vice-campeão. Foi o Maracanã lotado. Eu só não sei onde é que o Ado se encontra nessa ocasião, né? Mas... Porque, coitado, ele foi o culpado, porque ele foi ele que bateu o último pênalti, né? Foi. E aí o Bangu perdeu o título para o Curitiba, né? Senão o Bangu seria campeão brasileiro em 85, teria esse título aí de brasileiro. Não, a Zona Oeste inteira. Assim, eu lembro que fretaram trens. Né? O Maracanã todo era Bangu. Saindo de Guilherme da Silveira ali da estação. Fretaram trens, né? Não foi, quer dizer, não foi assim um vagão, não. Foram 4 ou 5 composições saindo em direção ao Maracanã. Direto, né? E os jogos de hoje, Luciana, são lotados também? A torcida comparece? A torcida comparece muito em menor escala, né? Eu não acompanhei como estava antes, como foi no Carioca, mas os torcedores que hoje são as torcidas organizadas que o clube tem, as mais presentes, eles acompanharam. E na Série A2, eles foram muito presentes, muito presentes. Eles foram... Eu não posso nem falar, outro dia eu falei, vocês são o nosso 12º jogador. Eu levei uma bronca, eu falei, 12º não, nós somos o primeiro jogador. Então, eles são nossos jogadores também, eles fazem parte, eu falo que é uma engrenagem, né? E eles são uma ponta desse elo para fazer tudo girar. Eles comparecem, eles apoiam. A gente criou dentro do clube uma vez por semana, tem a quarta-feira do torcedor, então é só o torcedor avisar, vou tal hora, ele vai lá, pode tirar a dúvida que ele quiser, pode consultar as contas que ele quiser, pode... a torcida tem essa quarta-feira aberta só para ela, é o dia da torcida. E meio essas dificuldades se rezaram bastante, né? Muito.
Primeiro porque nós chegamos lá e descobrimos que o clube não ganhava, além de não ganhar, não fazia um gol há mais de um ano dentro de casa. Sério? É. Então, a gente falou, gente, o que não é normal é espiritual, né? Vamos rezar aqui, porque não dá, Deus tem que ajudar. De alguma forma, tem alguma coisa que tá pegando. a ponto do nosso treinador chegar e falar, tira o jogo daqui, não vamos jogar aqui não. Não, a gente vai jogar aqui, a gente tem que ganhar aqui. Eu não posso sair daqui pra ganhar. Então, foi bem tenso. Aí fizeram até grupo de oração. Fizemos grupo de oração toda quinta-feira. Existe até hoje o grupo de oração. Adotaram algum padroeiro, Luciana? Não adotamos. Eu até falei com o padre, porque a minha memória muito forte de quando eu era pequena, em Bangu, era do padre Max, que era um padre muito, 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 muito presente. E padroeiro nós não temos, nem pároco que abrace a gente, nem um padroeiro lá. Só para lembrar, o padre Max, ele já faleceu, né? Já comentei com ela. Na ocasião, ele era pároco de uma paróquia da paróquia São Lourenço. São Lourenço. É bem próximo ali também. Ele é irmão do padre Mazini, né? Ah, sim. Então, ambos já faleceram. Mas ele morreu agora ano passado, se eu não me engano, 1 ou 2 anos, né? 2 anos, acho. E eram 2 irmãos e 2 irmãos padres, né? E o Max, de fato, ele vestia a camisa do Bangu, vestia a camisa da Mocidade, entendeu? Então ele ia a jogo do Bangu, ele ia a ensaio da Mocidade. Então, assim, ele era muito presente ali, naquela região ali, né? E eu e minhas irmãs fomos criadas dentro da Igreja São Lourenço. São Lourenço. Meu pai fazia encontros de casais, a gente ia pra escola dominical, então tudo. Que legal. Tudo Só que girava hoje o pároco lá é flamenguista, né? Doente. É doente, né? Esses Um abraço ao padre Sidney, mas ele é doente, né? Os demais são normais, sadios, né? São sadios, É isso. Muito bem. E explica um pouco, você, mulher, lá no clube, como é que é essa relação? Eu já tô no esporte há 25 anos. Eu comecei a fazer direito e fui fazer direito desportivo. Então o Bangu entrou na minha vida aí. Foi o primeiro clube que foi meu cliente como advogada de direito desportivo, né? A gente julgava, eu estava ouvindo falar da entrada do Pulgar, né? Jogada violenta, a cabeça raciocina juridicamente. E aí, eu, Luciana, não enfrentei muitos preconceitos. Eu acho que por posição, por postura, acho que também porque o direito desportivo estava começando, era muito prematuro quando eu comecei, então eu já entrei nesse momento. Lá no clube, eu nunca assumi uma posição de gestão, foi a primeira vez que eu tive uma posição de gestão dentro do futebol, né? E eles falam que eu sou a última instância, porque eles falam que eu sou a dama de ferro. Eu recebi muito respeito de todas as pessoas, tanto dos funcionários quanto da atual diretoria que está lá, pessoal da base, dos pais. Então, eu não tive muitos problemas, mas eu sinto que ainda é um terreno pouquíssimo permeado por mulheres, né? Gostaria muito que tivessem mais mulheres. Lá na nossa secretaria, dentro da nossa composição lá de funcionários, eu busco sempre trazer uma mulher. Então, tem uma fisioterapeuta mulher, tem uma nutricionista mulher, tem o meu financeiro, minha responsável pelo financeiro é mulher. Então, sempre que a gente pode, a gente traz mais mulheres para dentro desse universo, que acho que tem uma visão que é diferente de uma visão masculina, né? Foi isso que acho que faz com que as coisas se completem, né? Sim, as mulheres estão ganhando espaço. Ganhando espaço. A gente precisa dos homens, né? Nós não podemos achar que somos conjunto, sozinhas, né? É um conjunto. É um trabalho em equipe, Antes né? de vir para o programa, participei lá na OAB hoje de um seminário pela Comissão de Direito Desportivo, do Pedro Trengaus. Ele organizou um seminário Aliança do Esporte pela Vida de Mulheres e Crianças, em relação ao esporte, né, poder ajudar contra a violência doméstica. Foi muito interessante, muito legal. É muito bom. O esporte tem muitas ferramentas, né, que podem ser usadas para mudança social da comunidade. Isso a gente está tentando fazer no Bangu. Luciana, dentro dessa história do Bangu, você consegue assim me dizer qual foi o título que mais marcou a torcida na história do clube? Eu acho que foi esse agora. O retorno, né?
Eu acho que foi esse retorno agora, porque 33, 66, a gente, eu não... Que o pessoal até brincava, dizia que o Bangu, o título do Bangu era igual aquele Cometa Halley, né? Só passava de 33 anos, né? Porque ele ganhou o título em 33, depois 66, em 66 e se esperou em 99, né? E eu acho que foi esse de agora, porque foi muito... A torcida acompanhou muito com a gente, né? Eles deram os braços, deram as mãos pra gente, foi sofrido para todos os lados, foi difícil para todo mundo. Então eu acho que foi bem marcante esse acesso. Era um título que ninguém queria, mas que todo mundo queria. Porque ninguém queria ser o campeão da Série A2. Mas é um título necessário. Também não queria. É um título necessário, né? Foi um título necessário. Muito bem, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente continua essa resenha sobre o Bangu Atlético Clube. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte Fé. Falando sobre o clube que é a cara do Rio, raiz, história viva, símbolo de comunidade e patrimônio afetivo carioca, o Bangu Atlético Clube. Muito bem, mas antes da gente voltar à conversa com a Luciana Lopes, diretora jurídica do Bangu, padre, o que o senhor trouxe pra gente hoje de documento da igreja, uma visão sobre o esporte? Eu acho que o Flamengo tá precisando muito dessa mensagem. Não, eu iria falar algo, mas aí eu falei assim, eu vou mudar para depois não dizer que... Eu quis insistir no assunto da arbitragem, né? Então eu mudei um pouquinho no meio do caminho. Mas eu vou ficar muito feliz título, vocês falando sempre do Flamengo. Não é falar sobre o Flamengo, é falar sobre um tema que com certeza iria incidir na ação do árbitro de ontem. Eu falei, deixa isso pra lá. Semana que vem talvez possamos retomar, né? Então, continuando sobre o documento Dar o Melhor de Si, eu preferi falar sobre o sacrifício, que é algo que é incomum, né? A vida no esporte, como também a nossa vida na fé, né? Em ambos os lugares, ambientes, nós temos a experiência do sacrifício, né? Verificamos agora o quanto que o Bangu, né, passou por esse sacrifício de ser rebaixado e de disputar, né? Mesmo em meio à disputa, né, enfrentou assim várias situações adversas, né? Mas tão importante para que realmente a experiência daquilo que se almeja, ele venha a acontecer, né? E é claro que quando é conquistado, né, e principalmente quando se tem a experiência do sacrifício, né, o famoso sabor da vitória, ele é maior e melhor, né? Então, o documento vem trazer essa experiência, essa relação do sacrifício, tanto no mundo do esporte, como na nossa vida na fé. E saber que na nossa vida na fé, o sacrifício vai ser algo sempre pertinente, né? Então, como o próprio São Paulo fala, combater o bom combate, né? Então, eu trago assim essa breve reflexão, né, para que realmente nós possamos sempre lembrar que também no mundo do esporte, os atletas, né, a direção, ela enfrenta os sacrifícios, né, que é algo tão comum, né, em vista a uma dimensão maior, que é sempre a vitória, que é sempre o melhor. Como também nós, nessa relação com a nossa fé, nós sempre teremos a experiência do sacrifício, né, para que realmente possamos colocar em prática a nossa fé, e tudo aquilo que também é exemplo dos santos, principalmente os mártires que passaram, também doaram sua própria vida, né, em vista da fé. Beleza, padre. Muito bem. Luciana, de que forma que você incentiva assim, mulheres a se envolverem no futebol, na administração, no campo? O Bangu também tem futebol feminino. Tem. Agora, esse ano em abril, a gente chegou lá primeiro para fazer um diagnóstico de como o clube estava, para saber até onde a gente podia ir, né? Porque, e aí a gente percebeu que a queda dentro do campo foi só um reflexo da queda interna, de toda uma estrutura que já tinha ruído, então isso refletiu dentro do campo. Eu gostaria muito, eu sempre fui entusiasta e fomentadora do futebol feminino, e eu gostaria muito que o Bangu tivesse uma grande equipe de futebol feminino, principalmente na base, porque infelizmente a pirâmide do feminino é invertida ainda, né? Você tem profissionais, você tem clube que só tem o profissional só para cumprir obrigação legal de ter o futebol feminino. Mas se eu não me engano, só não cortando a senhora, mas acho que no Rio de Janeiro, um dos primeiros clubes que teve futebol foi o feminino Bangu. Foi o Radar. Junto foi o com Radar. Exatamente. E aí a gente conseguiu pegar um projeto social
da comunidade que já tinha uma equipe de futebol feminino e nós abraçamos elas para elas disputarem o Sub-16 agora, nesse campeonato. Não fomos muito bem classificadas, mas já foi um começo. E eu acho que o incentivo maior que a gente pode fazer é dando o exemplo dentro da liderança. Sempre que a gente pode, a gente traz mulheres para dentro desse universo. Nós fundamos o Bangu Delas, que nós pegamos as torcedoras da arquibancada, né, que são de torcidas organizadas. Eu até pensei, eu falei assim, não posso fundar uma outra torcida, né? Já tem torcida, então eu tenho que ouvir essa torcedora. Então nós abrimos esse Bangu Delas pra gente dar voz às torcedoras, para saber o que elas enfrentam dentro do estádio. Pra gente transformar a moça bonita, primeiro numa moça realmente bonita, e para elas falarem quais são as dores que elas enfrentam nas arquibancadas. Então, por exemplo, eu não sabia que as mulheres saem antes do jogo. Se elas ficarem menstruadas, elas não têm onde comprar um absorvente, elas não têm um lugar que forneça. Então, uma atitude simples faz com que você não tenha uma evasão no dia do jogo. Sim. Então, elas trouxeram muitas demandas que a gente nunca... A direção está preocupada quem é o treinador, quem é a comissão, quem está vindo, quem não está, quem é o atleta, se os salários estão em dia, quem é o patrocinador. Então, esse cuidado feminino é importante. Os detalhes, o incentivo começou por aí. E desde então, cada mês, a gente vem desenvolvendo ações sociais. E aí a gente conta com mais mulheres para isso. Muito vem a partir delas para a comunidade. Então, outubro, nós fizemos Outubro Rosa, um caminhão de mamografia por 2 dias. Foram 240 mamografias gratuitas. Legal. Dessas 240, nós pegamos 16 mulheres com nódulo, 8 cancerígenos. Né? Agora, em novembro, fizemos o Novembro Azul, que foi o exame de sangue de PSA para a comunidade. Então, eu acho que a mulher, ela vem muito... Esse olhar atento, né? Vem muito para esse lado. E a gente estimula abrindo as portas, né? Olha, aqui tem espaço para todo mundo. Acho que é isso. Que bacana. Ô, Luciana, a gente conversava um pouquinho agora no intervalo, né? Sobre os crias que já passaram pelo Bangu, né? Zizinho, Cláudio Adão, Mauro Galvão. E essa galera? Eles retornam ao clube? Maravilhosos, né? Marinho, né? foi seleção brasileira. Josimar. Gilmar também, goleiro. Goleiro Gilmar. Exatamente. E aí você me falava alguma coisa em relação ao time de base, agora a administração, a comissão técnica? Nós na comissão, para a gente poder montar a comissão técnica da base, nós trouxemos ex-jogadores e jogadores com identidade com o clube. Então, nós temos na comissão hoje Macula, que foi da época de Marinho, Macula, André Barreto, Denilson, Tiano, que trabalhou muitos anos no Botafogo e agora vem para poder trabalhar com a gente na nossa base. Então, são jogadores que têm identidade com o clube. Sim. Né? Não adianta a gente trazer pessoas que não têm essa identidade se o que a gente quer é passar para nossa base essa identidade, esse amor, né? Então, a gente montou uma comissão. Eduardo, que é o nosso executivo de futebol, que também foi goleiro do Bangu, fez um gol numa semifinal de Carioca, um gol de cabeça. Quem? Foi anulado. Eduardo Alex. Sim. O gol dele foi anulado. Era ano do centenário do Fluminense. Foi meu primeiro caso de justiça esportiva. Eu acabei casando, né? 18 anos depois, enfim. Então, hoje a gente tem uma base, a comissão da base formada pela nossa base. Foram os ex-jogadores. Muito bem. Quais são os próximos passos para o Bangu? Classificar entre os 5 primeiros do Carioca, né? 2026. Fortalecer a nossa base, trazer mais a base para perto, criar mais essa identidade, conseguir mais aficionados, mais torcedores. A gente quer trazer mais torcida para dentro do campo, para dentro dos jogos e para conhecer o clube. Vamos participar da Copinha de Juniores, Sub-20. Vamos chamar os padres de Bangu para serem mais ativos lá no clube. Então, nós estamos até conversando fora, né? Do ar e sobre essa situação e até mesmo verificar a possibilidade de celebrar uma missa lá, né? Isso. Sim, os padres devem estar escutando a gente. Com certeza. E teve também uma ocasião que o Dom Arani chegou a celebrar a missa em alguns clubes, né?
Mas só que nós tivemos um pouco de dificuldade dos clubes chamados pequenos, né? De aderir um pouco isso, né? Não sei qual foi o medo, ou não sei. Mas é interessante essa experiência de celebrar a missa, né? Para a direção, para os funcionários, né? Muito bom. Para os atletas também que puderem participar, né? É muito bom. Vai ser um prazer. Vamos envolver o pessoal de Bangu. Agora, não, até porque assim, a igreja em Bangu é uma igreja bem viva ali, né? Muito. As paróquias ali no entorno São de Bangu, Lourenço, Santa Cecília. Então, mas aí se você estende ali até um pouco mais outros bairros também, são paróquias bem numerosas também, né? E com certeza, algo envolvendo o Bangu, não somente a questão do bairro em si, mas a questão do clube, com certeza as pessoas abraçam, né? Até porque, se eu não me engano, acho que dos pequenos é o que tem o maior estádio, né? O melhor estádio é o estádio Proletário, né? Estádio Proletário Guilherme da Silveira. Guilherme da Silveira. Nossa capacidade lá é de 8.000 torcedores. Nosso primeiro jogo é contra o Flamengo, no Carioca. Já tem essa... Já. A tabela do Carioca? Já. Sim. É porque a gente fica com a cabeça, né? Mas com certeza, quando começar o Carioca... E aí, quando for Botafogo e Bangu, padre? Não, aí normalmente... eu falei que é meu segundo clube, né? Aí tem o primeiro. Você torce eu falei que é o meu segundo clube. Mas, por exemplo, Bangu e Flamengo. Ah, não. Aí a gente torce pro Bangu. Bangu e Vasco. Com Bangu vontade. e Fluminense. Entendeu? Não tem... Ô, padre, contra o Flamengo, se vier... Não, eu não tô falando só o Flamengo, não. Estados Unidos e Flamengo. Estados Unidos. Você torce pra qualquer time contra o Flamengo. Depende da hora, porque tem hora, por exemplo, a final do Flamengo e Palmeiras eu não assisti, porque eu tava celebrando a missa. Mas torceu né? pra quem? Não, eu tava celebrando a missa, né? Não tem como você celebrar a missa e torcer. O ano passado eu nem celebrei, eu pedi um outro padre pra celebrar no meu lugar, pra eu poder conseguir realmente torcer, né? Porque... Mas eu acho interessante essa questão, de fato. Vamos verificar lá os padres, né? Até pra ajudar lá a celebrar a missa, ou estar presente nesse momento de oração, né? Porque o clube também, muitas das vezes, até abriu as portas para alguma atividade do vicariato ali, né? Da igreja no local. Já foi utilizada ali a igreja. Sim. O gramado já foi feito para uma missa. Já teve missão popular, que envolvemos também lá o estádio do Bangu. Então tem essa tradição dessa aproximação muito grande também, né? E o Luciano, alguma joia da casa vindo aí para alguma estrela? Vocês estão visando algum jogador craque aí? Tem. A gente está com uns crias lá da base que pode ser que funcione bem. A gente teve um jogador agora que estava no Cuiabá e outro que saiu e foi para o Cuiabá, que é o Maranhão, que pode ser que seja uma grande revelação. E o nosso objetivo é esse, né? Criar jogadores pro mercado. Até porque ali, aquela área ali, sempre, assim, a gente chama de... Como é que é? O futebol... Raiz. Raiz e várzea, né? Que falam, né? Os campeonatos ali dos bairros sempre lotaram e sempre tiveram, assim, muitos atletas bons, né? Muitos Wagner bons, Love né? saiu dali. Daquela área ali, Ali tem muito... Eu falei, gente, o Bangu não tá posso... num celeiro bem interessante, viu? Tá, a gente tem um jogador que veio pro Carioca na A2, Zaru, o nome dele, ele é do Madureira. Eu falei, como é que eu posso ter um jogador que mora na Vila Kennedy jogando no Madureira? Sim. Essa conta não fecha, não entra na minha cabeça, né? Então a gente fez bastante peneira agora nesse ano e a gente aproveitou um campeonato que a Federação de Futebol do Estado do Rio fez, sub-16, para peneirar, para pegar atletas, e um já foi para o Fortaleza, o outro foi para o Ceará. Então a gente já começou a fazer parcerias com esses clubes maiores. Muito legal, desejo muito boa sorte aí pro Bangu. Muito obrigada. Foi muito possa legal crescer saber Foi mais. muito bonita. Você crescer bastante. Tem muitos projetos sociais lá, né, Luciana? Tem, a gente começou a fazer muito projeto social. Porque a gente fala que o Bangu é de Bangu, né? Então, se eu quero trazer a comunidade para torcer para mim, eu tenho que dar alguma coisa boa para a comunidade. Então, a gente desenvolve bastante ação social e nossas torcidas também são muito engajadas no social. A gente vai te visitar, vou fazer uma entrevista Por lá favor. do Esporte Fé lá em Bangu. Vamos sim, vai ser um Com prazer. certeza. Obrigada, Luciana. Muito Sua participação obrigada. hoje foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. Samir, Obrigado. parabéns pelo título. Obrigado. Obrigada pela participação. Próxima semana a gente comemora o Brasileiro, vamos ter conversando de novo sobre isso.
Tem que aguentar, né, padre? Meu Não, Deus mas do eu, céu. mas eu aguento. Não sei se vocês aguentam depois, né? Eu torci muito pro Botafogo, padre. Esse é o perigo. Esse é não, o perigo. Esse é o para com perigo. isso. Muito pro Botafogo. Padre, pedir pro senhor fazer a sua oração, deixar essa bênção pros nossos ouvintes. Parabenizar aí, né, o Samir pelo título, parabenizar também o Bangu, né, por essa subida, agora disputando a primeira divisão do Campeonato Carioca. E lembrar que nós estamos iniciando o tempo do Advento, e no tempo do Advento temos essa dupla preparação para celebrarmos a primeira vinda com o Santo Natal e também a segunda vinda, que não sabemos o dia e nem a hora, né? Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos a vinda do Cristo, vosso Filho. Que ele, ao chegar, nos encontre vigilante na oração e proclamando o seu louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigada a você, ouvinte. Curtiu o nosso bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, em todas as plataformas de áudio e também na Web TV Redentor. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.